Olá, pessoal. Começamos mais um podcast do República de Ideias, o podcast Ateliê de Humanidades, e na série especial do grupo Metamorfoses, da Sociologia, que é associado a um projeto de pesquisa, Crise, Metamorfose e Sociologia, financiado pelo CNPq. A gente já tem alguns episódios, convido vocês a conhecerem os outros episódios, em que a perspectiva aqui era a gente fazer esse diálogo entre a academia e o público em geral, trazendo as interlocuções que já surgem dentro do grupo de pesquisa em torno de textos, em torno de temas e problemas, da agenda do grupo Metamorfoses, para o âmbito de um podcast, tanto em formato de vídeo quanto de áudio, o que permite que a gente circule e dialogue com um público mais amplo. Hoje a gente está fazendo aqui o debate em torno de um texto de um importante colaborador do grupo, até idealizador do próprio grupo, que é o Felipe Maia. Olá, Felipe, beleza? Bom dia. Bom dia. A gente vai conversar sobre o texto Teoria Crítica e Teoria Social diante da Crise, Conceitos, Métodos Diagnósticos da Época. É um texto que já foi debatido no grupo, como outros também, como ocorreu aqui no episódio. E para dialogar com ele, temos aqui o Frederic Vandenberg. Olá, Fred. Olá. Está aqui pertinho, né? Na Alemanha, não é? Não é isso? Correto. Então, guten Tag. Guten Tag. E Lucas Fayal Soneghetti, que normalmente fica na mediação, é o nosso organizador de tudo aqui. Beleza, Lucas? Fala, André, beleza? Bom dia a todos, boa noite, boa tarde, depende de quando você estiver ouvindo. Então, vamos lá, vamos começar a conversar. Felipe, tem como você levantar a bola apresentando um pouco qual é a sua proposta, o que você está trazendo nesse artigo, e aí a gente vai começar a conversar aqui. Lucas e Frederic interlocucionam com o seu texto e com você. Diga lá. Tá bem. Obrigado, André. Agradeço também ao Frederic e ao Lucas por estarem aqui comigo conversando sobre esse pequeno texto. Nós, na verdade, no grupo Metamorfose, né, temos discutido alguns trabalhos feitos pelos participantes do grupo em torno da reflexão sobre a crise e as metamorfoses da sociologia, né? E esperamos que esses textos possam vir a público também para que os ouvintes possam ler e continuar essa conversa conosco bastante em breve. E essa minha contribuição é um texto que, na verdade, foi escrito há 2 anos atrás e que eu venho trabalhando assim muito lentamente nele, e agora um pouco mais para que a gente possa ter uma publicação do grupo. E é uma reflexão sobre a ideia de crise na sociologia, né? Uma crise ou pelo menos um certo mal-estar na sociologia, né? Existe, na verdade, muitos trabalhos que têm falado na ideia de crise da sociologia, né? Isso, na verdade, quando a gente olha numa perspectiva histórica mais ampla, né? De tempos em tempos tem sempre alguém falando que a sociologia está em crise. Muitas vezes são reflexões sobre crises sociais mais amplas, ou às vezes, né, as transformações do próprio debate da teoria sociológica em torno das suas construções paradigmáticas, né? Mas, recentemente, há uma série de artigos, de publicações que vem discutindo essa ideia. Eu tomo como referência, para um pouco organizar a minha conversa, um dossiê que foi publicado na revista do MOS, né, que teve entre os seus organizadores o Frederic Vandenberg, que está aqui conosco, mas também o Alain Caillé e outros colegas, que oferece uma síntese bastante interessante do que seria essa crise, né? E se fôssemos, na minha leitura, né, a sintetizar um diagnóstico, né, nós poderíamos identificar essa crise ou esse mal-estar, né, com uma certa dificuldade da sociologia para interpretar os problemas do presente, né, ou seja, a mudança social em alta velocidade, né, transformações políticas, transformações ambientais, que colocam desafios importantes de entendimento, né, das questões
propriamente do mundo, digamos assim, né? Uma brutal concorrência entre as disciplinas que interpretam os problemas públicos, né? Nós poderíamos pensar na relação sempre difícil entre a sociologia e a economia, né? Como paradigmas disciplinares distintos, com sustentações epistemológicas bastante distintas, né, na interpretação de problemas públicos, mas mesmo no campo das humanidades, a posição da sociologia, que nunca teve um monopólio de interpretação dos problemas sociais, não é? Eu quando falo sobre isso, eu sempre me lembro do livro do Wolf Lepenies, né, em que ele trata, né, a história da sociologia, pensando a sociologia também por comparação com a literatura, com a filosofia e com as ciências e com outras ciências naturais, né? Mas no campo das humanidades, a emergência dos chamados studies, né? Cultural studies, gender studies, critical race theory e por aí vai, né? Que não são oriundos exatamente das tradições sociológicas, né? Mas tem a ver com certas transformações no campo da crítica literária e também da filosofia, digamos assim, né? Que concorrem na interpretação dos problemas, né? Então, um quadro de concorrência acirrada, digamos assim, com outras disciplinas, que torna a posição da sociologia um pouco mais instável, né? E quando a gente olha para o próprio trabalho sociológico, né, chama a atenção os diagnósticos que apontam muita fragmentação na, na, na identidade própria da disciplina, né? Fragmentação não só paradigmática, mas também metodológica, epistemológica, na construção dos objetos, né? Que tornam a própria ideia do que é uma disciplina bastante frouxa, né? É muito comum você ter sociólogos que acham que o trabalho que um outro sociólogo faz não tem nada a ver com o seu, né? Como se fossem coisas completamente diferentes, né? Fora a própria fragmentação dos objetos, que dificulta a construção de sínteses de visões mais amplas, né? E, por fim, né, se é que essa lista pode chegar a um fim, uma certa ideia de que alguns trabalhos sociológicos incorrem no que se poderia chamar de uma hipercrítica, uma pouca diferenciação entre o trabalho científico, o trabalho cognitivo e a tomada de posições críticas e normativas diante dos seus objetos e dos problemas sociais com os quais a sociologia está lidando, né? Então, quando a gente vê essa diversidade de problemas, né? Ou seja, isso constrói um diagnóstico um pouco assustador, né? Ou seja, sobre essas dificuldades, esse mal-estar, né? Com o que pode, de fato, a sociologia diante desses problemas, né? O dossiê da revista do MOAS é muito interessante porque ele não só nos ajuda no diagnóstico, há também alguns artigos que polemizam o diagnóstico, mas também aponta alguns caminhos, algumas possibilidades para tentar lidar com esses problemas, né? Isso recoloca, na minha forma de ver, as questões de um projeto que procurasse combinar, né, pretensões cognitivas, né, ou seja, a sociologia como capaz de explicar, interpretar e analisar, né, as transformações e as crises que a sua sociedade vive, né, com as pretensões críticas, né, ou seja, pretensões de avaliar normativamente os caminhos, as possibilidades de mudança, a partir de critérios normativos que busquem levar em consideração expectativas
que envolvem também problemas de justiça ou de reconhecimento, né? O que talvez a gente possa sintetizar numa forma, né, uma fórmula, né, de uma teoria crítica com intenções diagnósticas, né? No texto eu faço referência também a um artigo que é bastante conhecido dos sociólogos, né, do Habermas, em que ele sustenta que essa ideia, de certo modo, já estava presente no projeto dos clássicos da sociologia, né, que pensariam não apenas uma teoria sociológica, mas uma teoria da sociedade, né, que faria das crises o seu objeto privilegiado de conhecimento. E que, no entanto, essa pretensão de uma teoria da sociedade teria dado origem a impulsos diversos, né, que foram se autonomizando na história da diferenciação e da institucionalização da sociologia como disciplina. E que, enfim, a sociologia poderia, de certo modo, tentar recuperar, né, em torno dessa ideia de uma teoria crítica, com intenções diagnósticas, digamos assim, né, essa possibilidade mais sintética. E no texto, então, eu vou tentando explorar um pouco essa ideia, pensando também nas resistências que ela enseja, né? Talvez as maiores resistências tenham a ver, né, com a ideia de que um projeto como esse, né, no fim das contas, poderia diluir a identidade da sociologia como disciplina. Eu tomo por referência aí um artigo da Nathalie Reinisch, né, em que ela sugere que esse movimento talvez aproxime demais a teoria sociológica do que seria uma espécie de militantismo ou de hipercrítica, né? Empobrecendo o que seriam conquistas metodológicas bem consolidadas da sociologia enquanto disciplina, né? E é muito interessante que a própria Nathalie Reinisch, né, sugere que, na verdade, da perspectiva dela, não há muito mal-estar com a sociologia, não há exatamente uma crise da sociologia, ou seja, a prática disciplinar estaria avançando, estaria firme, os problemas seriam, talvez, de outra ordem, né? Mas penso que essa posição, ela talvez seja uma posição um pouco fraca para interpretar esses sinais mais fortes de crise e de transformação que eu listei acima, né? Talvez ela se aproxime do que nós poderíamos chamar de um ambiente de ciência normal, se adotarmos como referência a proposição do Thomas Kuhn, no seu livro sobre a estrutura das revoluções científicas, né, em que as disciplinas trabalham a partir, basicamente, dos seus próprios problemas, né, sem considerar tanto, né, mudanças mais amplas que existem na própria sociedade, né, o que tem a ver com o desenrolar, né, de crises sociais mais profundas, né, que talvez apontem para transformações epocais, se nós pensarmos em problemas da magnitude dos problemas do antropoceno, dos problemas das transformações no capitalismo, na geopolítica, na história da própria democracia, né, e que exigem, né, estariam a exigir da sociologia, né, respostas mais contundentes, né? Mudanças que têm a ver também com mudanças nas relações entre ciência e sociedade, e que não afetam apenas a sociologia enquanto disciplina, né? Mas afetam uma reconfiguração mais geral nas possibilidades, digamos assim, de uma epistemologia social, né? Ou seja, do reconhecimento da validade dos discursos e das proposições científicas nas comunicações públicas mais amplas. E também poderíamos acrescentar aqui
mudanças na própria comunidade dos sociólogos, né? Na comunidade epistêmica daquelas pessoas que praticam e fazem sociologia, que tem a ver com um movimento mais amplo, que poderíamos dizer assim, de uma certa democratização da sociologia, praticada numa geografia mais ampla, mais países, não é? A emergência da sociologia e o reconhecimento do valor da sociologia, que se chama do Sul Global, de sociólogos oriundos de grupos sociais mais diversos, não é? Que trazem temas, que trazem perspectivas novas, né? E que alteram a dinâmica dos debates das comunidades epistêmicas de sociólogos, colocando novos desafios, né? Nesse sentido, a ideia de um ambiente de ciência normal que se desenvolve a partir dos seus próprios problemas, né, me parece um pouco fraca para interpretar essas questões, né? E o que eu vou tentando fazer no texto é colocar, pensar essa ideia de combinar, né, uma teoria crítica com intenções diagnósticas, né? Ou seja, que no fim das contas é uma tentativa de combinar um projeto que tenha, né, aderência à realidade, que tenha capacidade cognitiva, interpretativa, com uma capacidade crítica, né? Eu estou querendo evitar, para usar uma metáfora bastante antiga, a Scylla e o Caríbide da teoria sem crítica ou da crítica sem teoria. Então, uma parte do texto é uma pequena discussão sobre autores que pensam que, na verdade, a teoria deveria se concentrar no projeto cognitivo e abrir mão de pretensões críticas, e um outro conjunto de autores que pensam que, na verdade, a crítica social depende muito pouco da teoria, né? Eu faço uma referência aqui a alguns textos do Michael Walzer e do Richard Rorty, que são autores muito interessantes, né? Mas que talvez tenham uma concepção de crítica social muito independente da ideia de teoria. E procuro abrir um diálogo com dois autores com os quais eu tenho lido e trabalhado, que são o Luc Boltanski e o Habermas, e que talvez ofereçam um caminho para pensar a partir de pontos de partida diferentes, né? O Boltanski mais ligado à tradição do pragmatismo francês e o Habermas da teoria crítica alemã, né? O que poderia ser uma ideia de uma teoria reconstrutiva, né? Ou seja, um projeto em que a teoria pode proceder a uma certa reconstrução racional de pressupostos normativos que estão constituídos nas práticas sociais. Por isso, a necessidade de interpretação de tendências de desenvolvimento e das possibilidades de uma transformação normativamente justificada, né, seria fundamental para que o trabalho teórico seja capaz não só de oferecer boas interpretações normativas, mas interpretações que tenham aderência com as possibilidades históricas, né, e os problemas históricos que se constituem nessas situações, né. Eu vou parar por aqui, que acho que já me alonguei um pouco, e o texto, na verdade, tem muitas aberturas, cada uma delas podia ensejar toda uma conversa, né? Mas acho que com isso a gente já consegue, os ouvintes aí já conseguem se localizar no que eu estou propondo. Era isso. Muito obrigado, Felipe. Fred, você quer começar? Não, você pode começar, se quiser. Tá certo. Só vou fazer uma questão assim, sobre o início, né, do texto, indo por etapas, né? Acerca dessa separação, né, Felipe, que você faz essa leitura do campo, né, e distingue aí duas vertentes, né, dois caminhos, uma de uma teoria sem crítica, outro de uma crítica sem teoria. Você faz a sua proposta de uma teoria crítica. E fiquei pensando sobre essa divisão em particular e sobre a quantidade de propostas que navegam entre esses dois polos e que não necessariamente se
se circunscrevem a nenhum deles, né? Em particular, eu queria ouvir você falando um pouco sobre essa ideia que propõe que um problema da sociologia seria a sua fragmentação. E aí eu digo fragmentação como essa ideia de que nós temos um campo demasiado especializado, com várias sociologias de alguma coisa, sociologia disso, sociologia daquilo, sem uma visão clara do que seria a sociologia, com S maiúsculo, né? E propõe-se, então, que uma nova teoria paradigmática, ou uma teoria, digamos assim, ampla o suficiente para abarcar essa multiplicidade, poderia ser um caminho, né, para a gente, de certa forma, superar os problemas do nosso tempo, ou mesmo falar dos problemas do nosso tempo, né? Aí eu digo superar no sentido dos problemas que são propriamente nossos, enquanto comunidade epistêmica, e falar dos problemas do nosso tempo no sentido de falar da vida social, da sociedade como um todo. Aí eu queria colocar essa questão para você, depois eu coloco outras para não embolar o meio de campo. Sua questão é muito interessante e, assim, eu não pretendo oferecer uma resposta definitiva a essa questão, não. Eu acho que é uma questão, na verdade, muito difícil. O que eu percebo, assim, é que, primeiro, né, eu acho muito difícil perseguir uma sociologia geral com, digamos assim, com uma intenção reta, né, ou seja, como algo que alguém pode, do seu laboratório, é, tentar constituir, né, a partir de certos pressupostos a priori, ou a partir de uma síntese dos muitos paradigmas existentes. Eu não sei, acho que talvez isso não seja possível, né? O que talvez seja possível é uma certa composição um tanto pragmática, né, a partir de uma discussão extensiva sobre um campo de possibilidades, né, epistemológicas em que seja possível, né, lidar com variações, com combinações, né, um pouco como o Jeffrey Alexander tentou fazer na sua discussão sobre a lógica das ciências sociais, um pouco como Habermas tentou fazer, né, também na discussão desses temas, né, em que não necessariamente, né, existe uma síntese que se torna ela mesma um paradigma orientador do debate, né, mas a interpretação de sínteses entre combinações, entre alguns paradigmas, né? Isso, de certo modo, pode organizar o campo. Talvez seja um modo como os autores, né, mais clássicos conseguiram, né, dar alguma estabilidade a essa discussão. Então, enfim, é um pouco por aí que eu acho que é possível remediar, né, e lidar com o problema da fragmentação, sem entender que essa diversidade paradigmática, né, seja um problema que deva ser superado pela construção de um único paradigma. Não sei se eu consegui me fazer entender, né? No fim das contas, eu estou aceitando que uma certa pluralidade paradigmática talvez seja boa para a disciplina, né? E talvez, né, quando nós pensamos do ponto de vista normativo, né, claro, uma parte da discussão é qual é, né, a identidade normativa que a disciplina tem sobre si mesma, né? Isso, acho que aí sim você pode pensar que certas ideias podem funcionar como reguladoras da prática sociológica. Outra coisa é um pouco a gente afinar normativamente como a disciplina entende, né, a sua possibilidade de contribuir para a vida social mais ampla. Talvez os sociólogos não divirjam tanto assim nessa segunda questão. Não sei, é uma questão que a gente precisaria
conversar, entrevistar a gente, pesquisar um pouco melhor, talvez fosse uma questão de pesquisa interessante, se é que alguém já não fez isso, e eu aqui não sei, né? Mas sociólogos, no fim das contas, eles são muito dependentes de um ambiente de discussão democrática, né? Então, isso por si mesmo é uma força normativa, né? É uma força de gravidade normativa que me parece bastante importante. Os sociólogos podem divergir imensamente nas suas opções políticas. Qual é a melhor política econômica? Qual é a melhor política para lidar com o racismo? Enfim, isso é normal, vai existir. Isso talvez não afete a prática científica, né? Se nós tivermos uma concepção mais forte da relação entre a sociologia e a democracia como algo que, de fato, não poderíamos abrir mão, né? O que tem a ver também com uma relação mais ampla entre ciência e democracia, né? Que pode ser também mais bem compreendida e cultivada, né? Ajudando, inclusive, a sociologia e os sociólogos a se colocarem, né, no âmbito das comunidades epistêmicas como um todo, né? O problema, nós estamos aqui falando sobre o problema da sociologia, mas poderíamos ser uma sessão em que nós discutíssemos questões parecidas a partir da perspectiva da universidade, que também tem as suas questões próprias, né? Mas que lidam com problemas comuns. Então, enfim, é um pouco por aí que eu tenho visto, que eu tenho pensado sobre essas questões, né? Embora o meu texto não avance muito nisso, como você falou. Felipe, o seu texto claramente tem duas partes, né? Eu diria a crise da sociologia e depois, para superar a sua proposta muito interessante de uma sociologia da crise. Por enquanto, vou ficar com a primeira parte, que na verdade é um diálogo franco-alemão, que nem você, entre Paris e Frankfurt, e você entra lá no debate a partir do dossiê que organizamos na revue do MOS, e a impressão que tenho é que tem duas dimensões que você está tratando: a dimensão epistêmica e a dimensão normativa. E quando penso na dimensão epistêmica, o que estamos vendo é, na verdade, um afastamento de uma sociologia hipercrítica, aliás, bourdieusiana, que é uma sociologia que se coloca numa situação, na verdade, de uma superioridade epistêmica. Sabemos que os atores são dominados e graças graças à conceptualização e à pesquisa do grande pesquisador, aliás, o próprio Bourdieu, mas você pode juntar também o Foucault e outros nessa, tem uma visão de estruturas de dominação. E o Boltanski intervém e diz, não, mas isso não funciona mais. O que temos que ver é que não temos mais essa visão totalizante, mas o único privilégio que temos é, de fato, que temos uma metodologia, temos um laboratório, mas, de fato, vamos lá simplesmente descer na Terra e ver como estes fragmentos podem ser juntados. Eu acho que isso é a dimensão empírica, que é a discussão entre exterioridade, na verdade, essa visão divina por divina, e algo que é mais pragmático, que simplesmente tem que lidar com pesquisas fragmentadas que vão tentar recompor a totalidade. A questão da normatividade, lá, neste ponto, a oposição e você cita a Nathalie Hennig, que é a questão da neutralidade axiológica. Eu acho que aqui, nessa plataforma, claro, não tem ninguém que defende a neutralidade axiológica. A própria Nathalie Hennig, na verdade, utiliza essa neutralidade axiológica como uma arma no próprio campo. E, aliás, os posicionamentos dela, quando ela se jogou nas guerras culturais, mostra claramente que a posição dela não funciona. Essa distinção não é, quando sou sociólogo,
E quando sou intelectual e quando sou cidadão, isso é exatamente o que você tenta de pensar de maneira conjunta, como podemos ser cidadãos, sociólogos e filósofos e críticos no mesmo tempo. Mas lá também o debate dentro do campo é um debate entre uma transcendência e uma imanência, e eu acho que essa questão é bastante complicada, que nem você, eu também, digamos, defendo uma posição mais universalista, mas a minha questão técnica agora vai ser, você fala e você defende este conceito de Boltanski de uma exterioridade complexa. Eu confesso que não entendi muito bem o que isso significa, mas a partir dessa problematização, agora você tem a possibilidade de desdobrar o seu próprio conceito de exterioridade complexa. Qual seria a exterioridade complexa do ponto de vista epistêmico e normativo? E uma vez que você tem essa resposta, para a segunda parte, o caminho já vai ser aberto. Entendi, né? Eu acho que você coloca uma questão importante. Quando eu mobilizo a ideia de exterioridade complexa do Boltanski, né, eu estou interessado inicialmente em instabilizar, digamos assim, a posição da Nathalie Reinich, né? Ou seja, em vez de pensar a neutralidade axiológica, pensar uma exterioridade complexa, né? Como uma posição que, de certo modo, supera o problema da neutralidade axiológica, né? Ou seja, supera aí no sentido dialético mesmo, né? Ou seja, de alterar conservando, né? Ou seja, o que também eu não quero é adotar uma posição pura e simplesmente normativista, né? Que tornasse a sociologia epistemicamente muito frágil para poder defender as suas conquistas metodológicas e cognitivas, né, no campo da ciência, né, não só perante outros cientistas, mas também perante a sociedade mais ampla. Por isso, a ideia do Boltanski me parece interessante, porque ela procura resguardar, né, uma possibilidade de observação distinta, né, e nesse sentido exterior dos problemas, sem que isso signifique a adoção de um pressuposto de ruptura epistemológica com os participantes e com a doxa à la Bourdieu, né? Então, é um pouco por aí que eu vejo o interesse, né, na ideia de exterioridade complexa, né? E que eu acho que tem uma ponte com a ideia de reconstrução e de transcendência imanente que a teoria crítica alemã tentou constituir, né? Embora a escala dos problemas seja sempre muito diferente, né? Se a gente for ver bem, né, o modo como Habermas, né, trabalha essa distinção entre a distinção e a combinação, né, entre as comunicações dos filósofos e dos sociólogos, né, e às vezes ele faz isso em referência também ao debate com os teólogos, não é isso? Entre duas comunidades epistêmicas, né, ou seja, a necessidade de conservar aí um momento, né, da discussão propriamente especializada
em torno da teoria, numa comunidade epistêmica de cientistas, né, sem perder a sua conexão com uma comunicação mais ampla, com a sociedade como um todo, ela me parece muito importante, porque, do contrário, né, nós teríamos a sociologia uma indistinção com as comunicações públicas ou com a visão dos participantes, né? ou com a doxa, digamos assim, né? Ou uma sociologia que se tornasse uma mera descrição, né? Do que as pessoas fazem ou dos eventos, né? Sem a possibilidade de um distanciamento, né? Que é justamente o distanciamento que permite a possibilidade da crítica e da reconstrução, né? Então, quando eu busco aproximar essas duas visões, é um pouco esse tipo de problema que eu estou querendo tratar, e vejo um vaso de comunicação aí entre esses dois autores, né? Alguém poderia me perguntar, mas por que não fazer com apenas um deles, né? O que me parece é que as formulações do Habermas, embora sejam filosoficamente muito precisas, muito interessantes, né? Elas operam com um vocabulário, com um nível de abstração que muitas vezes é difícil para os sociólogos, né? E é difícil conectar isso com a prática da pesquisa empírica sociológica, né? O que o Boltanski ajuda muito, porque você pode, inclusive, pedagogicamente, propedeuticamente, né, recorrer a alguns estudos empíricos, o Boltanski, algumas formulações que conseguem ter maior incidência sobre a prática sociológica, né? Coisa que às vezes fica muito difícil quando a gente opera com uma filosofia a lá Habermas, né? Em compensação, o Habermas traz um sentido, né, mais, às vezes, talvez um pouco mais preciso, um pouco mais forte nesse sentido do que a formulação boltanskiana, inclusive com implicações maiores para pensar a relação entre as ciências e a filosofia, né? E a história, né? Que é algo que o Boltanski às vezes não consegue. Eu também tenho algumas questões com o Boltanski em relação a certas escolhas epistemológicas. O Boltanski tem um certo nominalismo ali que dificulta lidar com tendências de desenvolvimento, com processos de transformação histórica mais ampla, mas, enfim, acho que isso seria um outro capítulo. Eu não gostaria de ficar só com esse pragmatismo francês, ele não me satisfaz completamente, não. Aproveitando esse gancho, né, eu também tinha uma questão sobre a exclusividade complexa, que eu acho que é um ponto muito central do seu argumento, né? Essa ideia de que, através da comunidade epistêmica científica, é possível a pessoa que faz ciência operar num registro que o Habermas chama de transcendência imanente, né? Ou seja, a possibilidade de, sem se retirar do mundo, entendê-lo a partir de um ponto de vista em que há uma ruptura epistemológica, ou seja, não necessariamente comprando as problematizações e questionamentos e colocações dos atores, mas ainda assim levando-os em consideração como parte constitutiva desse mundo que está sendo estudado. Pelo menos eu entendi dessa maneira, né? E eu acho que o ponto da complexidade aí é uma palavra que está com outra palavra do lado, que é a ideia de reflexividade do cientista, da cientista, de estando do lado de fora e do lado de dentro, ser capaz de esclarecer os pressupostos de suas colocações e de sua posição, né? Isso me lembrou muito algumas páginas do Weber falando sobre a objetividade no texto, no clássico Objetividade no Conhecimento da Ciência Social, que ele está falando sobre, enfim,
aqui nessa revista, que eles estão falando sobre aquela revista lá, nessa revista a gente acredita, enfim, que a posição do cientista é tal posição e tal, falando um pouco sobre a ideia de neutralidade axiológica, mas a gente guarda um espaço, né, como que a gente guarda um espaço aqui, um editorial para a pessoa, o analista, cientista se posicionar, né, se colocar, como se fosse uma mudança de registro textualmente explícita, né? Olha, eu estou falando aqui como cientista, mas agora eu vou falar como cidadão ou como pessoa política, né? E essa solução sempre me parece uma solução meio improvisada, né? Quase como se fosse um tapa-buraco, né? Você muda de registro na hora que você está escrevendo, você fala, e aí todo mundo entende o que aconteceu. Sempre me parece um pouco estranho, né? É um pouco quase esquizofrênico, né? Como se você fosse, né, o médico e o monstro e você mudasse de personalidade no meio do texto, né? E me parece que essa ideia de exterioridade complexa não é isso, né? Não se trata disso. O Fred colocou muito bem, se trata de articular essas posições. Mas aí, mais uma vez, me vem essa questão. Como isso é articulado na prática da ciência comum, né? Esse é o meu ponto, o ponto que eu queria trazer para você. Tem um ponto aí, né? Ele também envolve a relação entre a sociologia e a história, por um lado, né? Lidar com temas históricos envolve uma discussão sobre o tempo, né? O que às vezes os historiadores chamam, né, o problema da temporalidade, né? Hoje existe, né, um campo bem desenvolvido de teorias da história, toda a rediscussão das filosofias da história, né? Que me parece bastante importante, coisa que os sociólogos nem sempre levaram devidamente em consideração, inclusive quando pensam em sociologias históricas, né? E isso coloca uma dimensão que às vezes é diferente de sequências de tempo mais curtas, que podem ser recortadas em torno de situações, né? Uma certa compreensão do que nós chamaríamos de um presente sociológico, né? Eu acho que isso merece, assim, uma reflexão teórica mais densa dos sociólogos e talvez isso ajude, né? O Boltanski, eu acho que ele é bom para lidar com o presente sociológico, né? Eu tenho mais dificuldade quando ele lida com problemas históricos mais amplos, né? Embora eu considere que O Novo Espírito do Capitalismo é um livro excelente, agora você vê, até o recorte temporal dele, né, é de 30 anos, né? Do que é 30 anos para a história? É pouco, né? É um belíssimo estudo de mudanças sociais e tal, mudanças culturais, políticas, né? Fantástico. Mas é um recorte, né, bastante determinado, que foi onde os sociólogos mais ou menos tentaram se garantir. Mas não é, por exemplo, o que faz um Max Weber, não é isso. O tempo da sociologia weberiana é de 2000 anos, não é? Mais ou menos, não é isso? Não é o que faz o Marx, né? Não é o que faz o Durkheim. Então, isso eu acho que são questões que a gente precisa, em algum momento, né, levar em conta se queremos pensar, né, em transformações epocais, em um sentido de tempo um pouco mais amplo, mais profundo. Felipe, di fatto o novo spirito do capitalismo é válido até 2000, né? Esta é a época que ele analisa, e nós sabemos que a partir de 2001, agora, provavelmente com a guerra na Ucrânia, a gente consegue voltar para 89, mas exatamente algo mudou. Eu lá já estou pensando na sua teoria da crise que você propõe, né? Quando o que estamos vendo, na verdade, nestes últimos 20, 30 anos, é a passagem de, diria, uma sociologia do risco para uma sociologia do risco. Desculpa, das crises. Tem algo lá que temos que pensar.
Um risco é uma possibilidade hipotética de uma catástrofe e, como dizer, ainda tem como fazer intervenções para colocar, digamos, o sistema nas trilhas de novo. O que temos agora com o modelo de crise é que não temos mais essa esperança. Acho que isso é um pouco um sentimento geral. É isso que muda também com as teorias críticas. Porque nos anos 60 e nos anos 70, eu acho que você encontra isso na teoria crítica, você encontra isso ainda em Bourdieu, você encontra isso aqui também nos estudos. Essa ideia de a crise, na verdade, tem que ser acentuada e, a partir de lá, vamos chegar a uma solução. Penso, por exemplo, no movimento dos direitos cívicos nos Estados Unidos, o movimento negro que se mobiliza. A situação é tão insuportável que, na verdade, a mudança está chegando. O que temos, e o seu texto foi escrito durante a pandemia, claro, todo mundo se lembra, era não somente a pandemia, não somente um vírus, temos o segundo também, que era o Bolsonaro. E exatamente nessa situação de uma sociedade em crise, é lá que vira interessante, como você faz, na verdade, de recolocar a sociologia, que é a sociologia profissional, dentro deste cenário de crise para repensar a sociologia. Uma saída, provavelmente a mais fácil, é exatamente a hipercrítica. Então, como disse, você vai juntar, começa com Bourdieu, vai introduzir um pouco de Foucault, vai para os estudos, os studies, etc., mas este não é o caminho que você escolheu. Mas, de fato, essa sociologia profissional, que cada vez mais vai se definir a partir da sua metodologia, na verdade, a sua pesquisa de campo, vai se politizar, mas não no sentido que vai pensar a totalidade, porque a totalidade a sociologia não pensa mais. Mas, então, este ponto, como a crise, na verdade, quando você coloca a sociologia dentro de uma sociedade em crise, na verdade, é lá que você está pensando a sociologia como uma extensão, como uma sistematização de um sentimento geral que a sociedade tem, que estamos em crise. É isso que você tenta de fazer, e gostei muito da sua ideia de uma comunidade de crise como algo dentro da qual a sociologia faz parte. Lá você tem as questões da articulação entre, digamos, a sociedade, a esfera pública de um lado, e do outro lado as questões mais epistêmicas. Gostei muito, mas volto para a minha questão de essa exterioridade complexa, que na verdade é também uma interioridade complexa. Então, como você vê essa relação entre sociologia, sociedade e crise? Eu acho que você toca num ponto importante, né? Essa ideia de que o agravamento, né, ou seja, o desenrolar da crise, ele é favorável à mudança, é a crise vista da perspectiva da crítica, né? Ou seja, a agência crítica, ela precisa produzir uma crise para instabilizar um mundo injustamente estabilizado, não é? Então, o exemplo do movimento pelos direitos, né, dos vários movimentos por direitos, tem muito a ver com isso, né? Ou seja, é preciso perceber que a realidade é terrível, não é? Sentimos isso, mas não sabemos explicar. Podemos encontrar num movimento social, numa forma de agência crítica, uma forma de, né, botar o dedo na ferida, né? E, nesse sentido, a crise ela é necessária para a transformação, né? O problema disso é quando a gente passa, né, a lidar com crises que são terrivelmente mais complexas, né? Eu acho que o estudo sobre o neoliberalismo nos mostrou que essa estratégia de produzir crises para criar transformações sociais já não é um privilégio de movimentos sociais críticos,
É isso. O neoliberalismo produz crises para produzir transformações sociais terríveis, né? Então, essa dimensão estratégica, né, da crise, né, controlada a partir de grupos muito poderosos, né, ela se tornou bastante ameaçadora, né? E acho que nós passamos a lidar também com crises que têm uma materialidade própria que não se reduz aos aspectos agenciais da crítica ou de elites estratégicas, né? Quando a gente passa a pensar nos problemas da crise climática e do antropoceno, né, nós passamos a lidar com problemas que eles colocam limites à agência humana. E você diz bem, isso extrapola a lógica do risco, não é? Porque a lógica do risco é uma lógica que confia sempre na capacidade do cálculo, da previsão e da agência transformativa humana, não é? Quando a gente passa a lidar com uma certa consciência de crise climática e ambiental, como a que tem surgido, né, contemporaneamente, as questões, eu acho que se colocam num plano diferente, né? Nós precisamos ter uma certa consciência sobre os limites da agência humana, né? Nesse sentido, o papel da sociologia, ele me parece ser muito importante, né? É preciso haver alguma linguagem, algum vocabulário, né, que nos possibilite uma perspectiva um pouco mais sintética, uma perspectiva um pouco mais totalizante, né? Será que a sociologia pode fornecer esse vocabulário? Seria a filosofia? Seria uma nova disciplina? Não sei. A minha aposta é na sociologia, né? Sobretudo uma sociologia pensada em colaboração com outras tradições disciplinares, né? Talvez isso seja, de fato, um campo melhor descrito como um campo da teoria social, né? Se não quisermos ficar como o campo da filosofia social ou da sociologia teórica, né? Talvez aí a gente possa ter uma nomenclatura um pouco mais neutra que agrade a praticantes de origem disciplinar diversa que podem se interessar por questões como essa, né? Então, aí, de fato, a construção de uma linguagem e de um vocabulário teórico, né, com capacidade diagnóstica e crítica, seja um requisito para constituir as comunidades de crise, né? Ou seja, para constituir comunidades que sejam capazes, né, de se constituir em torno de problemas comuns e de ter responsabilidade em torno desses problemas, né? Então, aí a conexão entre a comunidade epistêmica e a sociedade, né, ganha uma certa materialidade, né? E isso, ao mesmo tempo, abre todo um novo campo de problemas para o trabalho sociológico, né? Quais são as condições de comunicação nessas comunidades? Quais são... foi só falar em crise que o gato subiu na minha mesa e resolveu aqui me enfrentar enquanto tem outro gato ali na cortina também. Tem outro gato na cortina. O Chico é bonzinho, o Chico não... Mas, enfim, o que eu dizia é que isso abre um novo campo de problemas, né? Ou seja, que tem a ver com as condições históricas e materiais de constituição dessa possibilidade, não é? Quais são as possibilidades disso nestas esferas públicas, né, que nós conhecemos? Quais são as possibilidades disso diante destes produtores de conhecimento, né, destes movimentos sociais, dessas configurações políticas, não é? E institucionais, que se tornam também terrivelmente ameaçadoras, enfim.
a guerra na Ucrânia é um episódio epocal de grande monta, né? Que com um enorme impacto na reconfiguração dos poderes políticos globalmente, né? Agora, veja, isso constitui uma agenda que é também uma agenda empírica, né? E que requer um conjunto de trabalhos novos, né? Que ajudem, requer uma agenda, né? De pesquisas que estão ligadas a questões do momento, né? Eu sei que a minha resposta na crise da sociologia, mais sociologia. Mas, enfim, é um pouco uma renovação da aposta, né, nas possibilidades do trabalho intelectual em torno de uma leitura aberta da nossa tradição disciplinar. Não, Felipe, eu acho que a sua resposta, enfim, é a resposta minha também, é a resposta de todo mundo que fala de sociologia da crise e crise da sociologia acaba caindo nessa resposta, né? Porque corajoso seria o sociólogo, a socióloga que falasse, então, na crise da sociologia, menos sociologia, vamos arrumar as coisas e ir embora para casa, né? A gente acaba apostando nas ferramentas que a gente tem, né? Pelo menos numa... Ou inventar uma coisa nova, né? Eu não consegui inventar uma coisa nova que eu acho talvez que alguém consiga. Já inventaram fora da sociologia, né? A questão seria mudar de campo. Complementando e chegando no final, né, do seu texto, eu acho que a ideia de uma comunidade epistêmica é uma ideia muito potente aí, né? Uma ideia que faz, em grande medida, sustenta o argumento. E também concordo com o Frederic, que eu acho a ideia de comunidade de crise uma boa ideia para se pensar. Penso, né, quando você escreve, eu pensando numa comunidade de crises como grupos emergentes e também muitas vezes efêmeros, né, que se constituem em torno de uma situação, de um evento e eventualmente se dissolvem, né, ou podem se institucionalizar, podem se tornar realmente verdadeiras instituições que lidam com um tipo particular de problema, enfim. Aí também uma agenda de pesquisa aberta, né, para a sociologia, o que acontece com as comunidades de crise, né? Mas aí a imagem, né, dessa pessoa que faz sociologia, que está em sua comunidade epistêmica e transita para comunidades de crise e para outras comunidades, né, acaba me lembrando de novo, eu trouxe isso numa reunião, né, mas me lembro de novo a imagem do estranho do Simmel, né, essa pessoa que não está bem colocada em lugar nenhum e vai transitando entre fronteiras, né, e que por esse trânsito consegue uma perspectiva privilegiada, digamos assim, ou pelo menos uma perspectiva única. Mas aí o último ponto que eu queria colocar para você é sobre essa comunidade epistêmica. Ela é normativamente regulada, tem suas regras, seus procedimentos, e aí a questão o que acontece, né, o que faremos, né, o que acontece quando essas regras da comunidade epistêmica estão em tensão com as regras das comunidades de crise e das demais comunidades nas quais os pesquisadores transitam, né? Porque esse, muitas vezes, é o caso, né? Que as regras do procedimento científico, do procedimento metodológico, podem ir de encontro às regras dos lugares nos quais a gente transita. E aí coloca-se uma escolha, né? Coloca-se um dilema, digamos assim, para o sociólogo, para a socióloga. Você coloca uma questão que é decisiva, né? Eu acho que você, na verdade, está se referindo tanto aos impulsos autoritários que retornaram, né? A partir de movimentos, sobretudo de extrema direita, mas há países também com governantes que se identificam com a esquerda e que fizeram coisas bem parecidas, né, com as instituições democráticas e também com os saberes científicos, né. Eu, num outro texto que também não está terminado ainda, né, eu assimilo isso a um retorno, né, dos decisionismos políticos, né, que me parece algo importante para pensar essas tendências neo-autoritárias, né, em que governantes querem se desembaraçar não apenas de regras constituídas pelo direito,
mas de certos cálculos e previsões ou construções de risco cientificamente formuladas, né? Então, durante a pandemia, nós vimos isso aí em políticas públicas em vários lugares. É claro que isso é um elemento de instabilização, né? Muito importante do trabalho científico, né? Existe toda uma bibliografia que fala sobre a ideia da crise da ciência como momentos em que a ciência enfrenta um ambiente hostil, né? O Renan Springer trouxe uma parte muito interessante dessa discussão num artigo que ele foi publicado no ano passado, e foi a partir daí que eu tomei um pouco de contato com essa conversa, né? O exemplo clássico é a Alemanha em Weimar, né? Eu não sei exatamente se nós vivemos um ambiente hostil à ciência. Eu acho que aí a gente precisa tentar refinar e afinar o diagnóstico, né? Eu acho que nós vivemos controvérsias científicas, né? Agora, não sei se isso constitui um ecossistema, um ambiente como um todo hostil à ciência. Acho que é preciso ver melhor e entender melhor essa questão. Para daí a gente pensar, né, o quanto, né, o quanto isso incide sobre a sociologia. Lembrando sempre que a sociologia é, de certo modo, um elo fraco nessa cadeia das ciências, né? Ou seja, sendo ela um tipo de saber, né, que lida muito diretamente com imagens, né, da sociedade como um todo, que lida com problemas que afetam, né, a sociedade como um todo, né? Ela está sempre bastante sujeita, né, à controvérsia e também aos objetivos, né, de grupos sociais determinados, enfim. É muito difícil imaginar que a sociologia pudesse conquistar um certo tipo de autoridade, tal como algum conhecimento científico com uma aplicabilidade mais tecnológica, né? Enfim, isso são questões também que a gente discute desde das nossas aulas em cursos de graduação, né? E que são bastante conhecidas dos sociólogos, embora às vezes a gente esqueça e queira ter uma pretensão mais autoritativa, mais legisladora sobre o mundo, né? O que verdadeiramente não deveria ser o caso. A sociologia está morta, viva a sociologia, né? Então, chegando ao fim da nossa conversa, foi ótimo ficar aqui na escuta de vocês. Eu queria só pedir umas considerações finais a partir de uma provocação. A gente já fez aqui nesse próprio República de Ideias debate sobre textos de vocês. Né? O Lucas, a partir da proposta de uma sociologia dos problemas e das problematizações, e o Frederico Vandenberg a partir de uma sociologia do diagnóstico do tempo presente. Então, em consideração final, né, o Felipe também está inteirado com esses textos, porque também debatemos no nosso grupo. Em considerações finais, o que foi conversado hoje, o texto do Felipe, como é que dialoga com a agenda de vocês, pensando nessa comunidade epistêmica e formação? Então, eu acho que a reflexão sobre a crise como fenômeno é algo sobre o qual estou pensando e estou trabalhando também. Porque, de fato, a questão é qual é o lugar das crises na sociologia. A sociologia, como disse o Habermas, é uma Krisiswissenschaft, uma ciência da crise, mas como podemos pensar essa crise? Eu mesmo estou trabalhando no modelo no qual tento de interconectar 3 temporalidades diferentes.
a primeira e a temporalidade dos eventos, estou seguindo aqui o Brodel, que na verdade é o que no Brasil se chama de análise de conjuntura. E isso significa acompanhando os acontecimentos políticos para tentar de entender o que está acontecendo. Eu acho que em tempos carregados como o nosso, durante a pandemia, durante o desgoverno de Bolsonaro, viramos adeptos de análise de conjuntura. Num outro nível, a questão é como você passa, na verdade, dos eventos para transformações sistêmicas. E lá estou pensando numa reorganização, uma atualização da teoria de Habermas, da crise de legitimação. Reformular, porque, na verdade, é o que acontece quando essa esperança desaparece. E o terceiro momento seria um momento realmente propriamente especulativo, o que você, Felipe, chama de uma totalização. E isso é o ponto onde a sociologia das crises sistêmicas, na verdade, tenta de completar essa visão numa filosofia da história empiricamente orientada para pensar, poxa, será que estamos numa nova época, talvez uma nova civilização? Então, é isso que estou tentando de pensar, utilizando o Brasil como caso, e tento de fazer isso também numa perspectiva mais hermenêutica, no sentido de que acho que as transformações culturais, o espírito da época é o essencial nessa história. E lá provavelmente que te encontro também com a sua ideia de um modelo cultural da crise, mesmo que confesso que não tenha propriamente entendido o que você queria dizer com isso, mas talvez possa reapropriar o conceito para tentar como dizer, de dar algum sentido a isso. Aí acho que o meu texto ele dialoga com o do Felipe em grande medida. O Felipe é uma das minhas referências nessa discussão também e um parceiro de diálogo, mas eu acho que eu tento pegar essa ideia, né, da sociologia diante dos momentos de crise, ou digamos assim, da fragilidade da ordem social, e tentar entender como é que a gente pode esmiuçar essa fragilidade da ordem social, encontrar os indícios, os sinais dessa ordem, e também bem à moda pragmatista, acompanhar os atores na medida em que eles vão constituindo esses problemas e constituindo as suas comunidades de crise, né? Eu acho que a minha posição aí em relação ao trabalho do Felipe é essa, né? Acho que o que ele está fazendo é extremamente importante e único dentro do campo, que é colocar esse debate, reatualizar esse debate da crítica e da crise, articulando isso a uma sociologia dos problemas públicos, né? E articulando isso também com um projeto para a teoria, né? Que eu acho que isso é uma coisa que também nos une aqui dentro desse grupo, né? Que todos nós reafirmamos e pautamos aí um papel central da teoria sociológica dentro desses circuitos. E acho que é uma coisa muito presente no texto do Felipe, que a mim pessoalmente me agrada muito ver esse papel da teoria como quase uma espécie de resultado ou de ferramenta num processo de aprendizado e de deliberação e de constituição de uma comunidade política autorreflexiva, que se compreende, que se entende, que se interpreta e que, portanto, é mais capaz de deliberar acerca dos seus destinos e dos seus rumos, né? Acho que o Felipe faz isso muito bem e dialogo com ele nesse ponto também. Eu espero, né? Sendo otimista, espero que dialogue com ele nesse ponto. Então, muito obrigado, Frederico, muito obrigado, Lucas, pelas respostas e também pelo diálogo como um todo. E, Felipe, está contigo, palavras finais. Não, eu só posso agradecer a generosidade de vocês. O meu texto fica melhor
na leitura de vocês do que ele é realmente. Então, isso enriquece o meu horizonte, assim, e foi muito bom ouvi-los e muitas questões para pensar. Valeu. Ok, ficamos por aqui. Acompanhem as nossas atividades, tanto do Grupo Metamorfoses, que vocês podem acompanhar nas publicações que a gente atualiza lá na página do Grupo Metamorfoses, da Sociologia, lá na página do Ateliê de Humanidades. Acompanhem as atividades do próprio Ateliê de Humanidades em todas as nossas redes, no site, no Facebook, no Instagram. Também pode nos seguir no grupo de Zap, no Twitter, acompanhando-nos nas atividades que envolvem também o trabalho editorial, né? Lembrando, o Ateliê de Humanidades Editorial acompanha também o quanto que repercutem esses debates, e também esses debates acabam repercutindo produções e livros. Então, e obviamente também tem outras coisas aí, o universo de uma instituição em rede extremamente ativa nessa perspectiva de proposição, de reflexão sobre problemas públicos. Então, nos acompanhe e participe. Entre em contato conosco, dialogue. Estamos juntos nessa reflexão sobre crises e também busca de eventuais, ainda que frágeis, soluções. Valeu, pessoal. Um abraço e até. Um abraço. Valeu, um abraço.